Aí, meus irmãos, estaremos estudando a lição 12 da Revista dos Adultos, da Escola Dominical da CPAD. O título da lição é a reconciliação de Jacó com Esaú. O tema trimestre, o nome dos quais o homem não era digno, o legado de Abraão, Isaac e Jacó. Revista comentada do pastor Elinaldo Renovato. Chegamos então na penúltima lição do trimestre, da qual estamos falando sobre os patriarcas, e hoje vamos falar da última lição falando sobre Jacó. A próxima lição será uma lição conclusiva falando sobre o legado dos três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Hoje vamos falar então sobre essa reconciliação, esse momento que Jacó retorna à sua casa e cumpre-se toda a promessa de Deus, inclusive o voto que Jacó faz e pede também a Deus, mas Deus já havia dito que iria torná-lo à casa de seu pai. E ele então vê agora essa promessa se cumprindo. E qual seria? Retornar à casa do seu pai em paz. Então estudaremos essa reconciliação demonstrando o poder de Deus. Só Deus poderia operar esse milagre na vida de Jacó. Além de todos que havia operado, dando fartura, prosperidade num lugar onde estava sendo enganado, seus sogros sempre o explorando, mas Deus contornando tudo isso, e a bênção de Deus não se apartou de Jacó. E a principal bênção, eu imagino que Jacó desejaria no seu coração era voltar para a casa dos seus pais em paz. Então, para isso, teria que ser desfeito a guerra que ele mesmo provocou, pois quando sai da casa do seu pai, sai sob ameaça de morte do seu irmão. O textuário diz: então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Gênesis 33, verso 4. A verdade prática, em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Glórias a Deus. Então a graça de Deus foi tremenda ali na vida de Jacó, na vida de Esaú também, transformando para chegarem a esse momento de reconciliação. A leitura bíblica então se encontra em Gênesis 33, de 1 a 10. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Léia e a seus filhos atrás. Porém Raquel e José, os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e chorava. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos, e disse: quem são esses contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Léia com seus filhos, e inclinaram-se. Depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que serve todo esse bando que tem encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Glórias a Deus. Na lição passada nós estudamos sobre a luta de Jacó ali com o anjo. Passou a noite toda e não deixava o anjo sair sem que lhe o abençoasse. E eu imagino que a bênção que Jacó queria é exatamente essa. Ele chega à sua terra, Deus havia mandado ele retornar, porém, havia ainda uma coisa que precisava ser feita, que era essa reconciliação. Então, Jacó provavelmente não estava pedindo bênção ali materiais ao anjo ou ao próprio Deus, como ele mesmo vai dizer que ele esteve face a face com Deus e a sua alma foi salva. Mas a bênção principal, além de toda a transformação que a gente estudou na lição passada, que Deus fazia dele, trocando até o seu nome, mas também essa bênção de paz que ele carecia de completar, toda a promessa de Deus, todo o seu voto, e uma das condições era essa, tornar em paz a sua casa. Era o maior milagre e Deus cumpriu, porque Deus é fiel e Deus é todo-poderoso. Não há nada difícil para o nosso Deus. Glórias a Deus. Ele também pode desfazer toda a guerra que possamos estar vivendo, todo conflito. Nosso Deus tem esse poder, como fez na vida de Jacó. Ele continua hoje, o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Os objetivos da nossa lição serão explicar que Jacó e Esaú tinham sérios conflitos, mostrar o encontro de Jacó e Esaú, saber que depois do encontro com seu irmão, Jacó segue seu caminho. Então, vamos estudar esses momentos
antes, durante e após o encontro. A introdução diz: chegou o dia em que finalmente Jacó teria que encontrar seu irmão e acertar as contas com ele. Seu coração estava temeroso e ansioso, mas Esaú, ao encontrar Jacó, abraçou-o e beijou. O inesperado aconteceu. Podemos ver um encontro fraternal entre dois irmãos que, pela graça de Deus, tomaram atitudes de valor, perdoando um ao outro. Aquele episódio tinha tudo para dar errado e tornar-se uma tragédia, mas o Senhor interveio. Nessa oportunidade, veremos que o encontro de Esaú com Jacó é um exemplo a ser seguido por todos que tiverem algum tipo de desentendimento com seus familiares ou outras pessoas próximas. A gente tiver a atitude de Jacó, de se humilhar, de confiar em Deus, Afinal, ele chega até ali, ele retorna para sua pátria porque ele sabia que Deus estava na frente. Glórias a Deus. Então, ele se humilha e vemos também a atitude nova de Esaú de perdoar. Algo que a Bíblia nos ensina, que Jesus nos ensinou sempre. Esse caminho, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro tópico, irmãos em conflito. Primeiro subtópico, Jacó. Já vimos que Jacó lutou com o anjo, e essa luta resultou em uma transformação de caráter e uma bênção de Deus sobre a sua vida. Esse episódio, em meio às circunstâncias adversas, fez com que Jacó compreendesse que sua vida e seu sucesso dependiam somente do Senhor. Nunca foi resultado dos seus métodos e habilidades, mas da ajuda, orientação e bênção de Deus, de Abraão e Isaque. Em nossa jornada cristã também, não podemos esquecer de que tudo que temos e somos vem do Senhor. Não lutamos fisicamente com os anjos, como fez Jacó, mas podemos lutar por intermédio da persistente oração, do jejum e da adoração, até que vejamos o agir transformador de Deus em nossa vida e na vida dos nossos familiares. Lucas 11, 5 a 10. Então é claro que a luta era desigual. Jacó jamais poderia prevalecer fisicamente contra o anjo, mas a sua prevalência foi na persistência. Ele insistiu ali até ser abençoado. Da mesma maneira, nós podemos também persistir em oração, orar sem cessar, como o Novo Testamento nos instrui, em Tessalonicenses. Então, temos também essa possibilidade de estarmos na presença de Deus, clamando a Ele, e certamente Ele nos responde. Glórias a Deus. Da mesma maneira como Ele abençoou Jacó, aleluia, Deus também nos abençoa e vai à frente e resolve todo o problema. Glórias a Deus. Esaú, segundo subtópico. Ao que parece, Deus não somente transformou Jacó, mas também, com o passar dos anos, trabalhou no coração de Esaú. Transformar o ser humano, seu caráter, sua personalidade e suas emoções é algo que somente o Criador pode fazer. Como falei, esse milagre só Deus poderia fazer. Claro que Jacó vai ter algumas atitudes tentando aplacar a ira do seu irmão. Jacó se preocupa quando sabe que seu irmão vem com 400 homens. Ele manda presentes, Antes disso, ele manda mensageiros, Conforme aqui capítulo 32 de Gênesis, diz assim no verso 4: E ordenou-lhe, dizendo: Assim direis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. E tenho bois, jumentos, ovelhas e servos e servas, e enviei para anunciar ao meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: Fomos ao teu irmão Esaú, e também ele veio encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos. Porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disse: torna a tua terra e a tua parentela, e parte-ei bem. Menor sou que todas as beneficências, que toda a fidelidade que tiveste com o teu servo, porque com meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Tu disseste: certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias,
40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos seus servos: Passai adiante da minha face, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: De quem és e para onde vai? De quem são estes diante de tua face? Então dirás: São de teu servo Jacó, presente que envia ao meu senhor, a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. Então Jacó, temendo, ora, né? É claro que Deus tinha dito para ele retornar, que a sua semente seria muitíssima, então Deus não ia falhar, né? Deus não ia permitir que ele perecesse ali. Mas mesmo assim ele precavido mandou-nos presente. Mas não é o presente que vai aplacar a ira de Esaú. Como vimos aqui na lição, Deus já vinha trabalhando no coração de Esaú. Não é o presente que ia tirar todo aquele desejo de vingança que Esaú tinha quando Jacó o enganou e fugiu, né? Ele disse que assim que o pai morresse ia matar Jacó. Mas só Deus mesmo que pode transformar uma família. Somente Deus pode, né, cessar qualquer guerra. Louvado seja o nome do Senhor. E foi assim que Deus fez na vida de Esaú, né? Foi transformando ele. E quando ele encontra com seu irmão, já é outra pessoa. A religião não tem esse poder. E o casamento, por melhor que seja o cônjuge, também não. O primogênito de Isaac perdeu a sua bênção porque trocou por um prato de ensopado. Gênesis 25, 31 a 34. Ao ser enganado pelo irmão, Esaú demonstrou raiva intensa e desejo de vingança. Contudo, não parece ter sentido tristeza pelas suas escolhas pecaminosas. O filho predileto de Isaac enfrentou as difíceis consequências de suas equivocadas escolhas. Mas agora ele desejava resolver as diferenças com o irmão de forma pacífica. No entanto, precisamos ressaltar que a atitude amistosa de Esaú foi a resposta de Deus à oração de Jacó. Gênesis 32, 11. Já lemos. Então não foi esse presente, mas sim um milagre de Deus operado ali na vida de Esaú. Tanto é que ele nem quis os presentes depois, né? Mas Jacó insistiu para ele aceitar se Jacó achasse graça aos olhos dele, né? E o terceiro subtópico, Raquel. É interessante ressaltar que Jacó colocou as servas de seus filhos à frente, depois Léia e seus filhos, porém sua amada Raquel e seu amado filho José colocou por último em uma tentativa de protegê-lo. Gênesis 33:1. Essa maneira de agir de Jacó certamente causava ciúmes e divisão entre as famílias. Para que a disfunção familiar não seja uma realidade, é preciso que cônjuges e pais tenham atenção ao modo como os relacionamentos familiares são construídos. Toda forma de predileção deve ser evitada para que tenhamos uma família funcional, né? Claro que Jacó estava com essas divisões, né? Dividiu o rebanho, dividiu ali a família, né? Talvez buscando assim, não se atacar um, o outro foge, né? E José era o mais novo, né? Era o caçula, estava ali com aquela realmente as coisas que ele mais amava. Embora Esaú viesse realmente com ira, né? Com os 400 homens, não tinha como escapar nenhum deles, né? O comentarista cita esse lado da predileção. Vai haver a predileção, sim, em relação a José, né? A história depois vai demonstrar isso, né? A ponto de José ser odiado pelos irmãos, ser até vendido, quase é morto, né? Quase é assassinado pelos irmãos, tudo causado pela predileção. Não sei se nesse momento estava tendo isso, ou era apenas um desespero ali de Jacó, tentando salvar alguns, né? E querendo talvez que o filho caçula e Raquel, se houvesse alguma emboscada ali, tentasse ainda fugir, coisa que talvez seria impossível, se realmente viesse para se vingar. Então eram os cuidados que esse Jacó estava temeroso, né? Com medo de encontrar seu irmão, mas o Deus que prometeu a ele era fiel, né? E de forma alguma, né, ia deixar eles perecerem naquela situação. Glórias a Deus. A promessa era tornar em paz. E é isso que ia acontecer. Segundo tópico, o encontro entre Jacó e Esaú. Primeiro subtópico, Deus entra em ação. Jacó ficou angustiado, com o coração cheio de temor. Quando viu o rosto do irmão de perto, deixou seu pequeno grupo para trás, adiantou-se e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Gênesis 33:3. Àquela altura, pela bondade e intervenção de Deus, as incertezas e o medo já haviam se dissipado. Jacó tomou a iniciativa de ir em direção a Esaú e, em atitude de humildade, não se inclinou apenas 1 ou 2 vezes, como era comum naquela cultura, mas inclinou-se 7 vezes.
A humildade tem poder para dissipar a ira e nos conceder paz, vitória e descanso. Por isso, Jesus nos convida a aprendermos com ele, que é manso e humilde de coração. Mateus 11:28. Então, essa atitude dele é a atitude realmente de quem está buscando perdão, glórias a Deus. E é o que Jesus nos ensina, aprender dele, que é manso e humilde de coração. Muitas das vezes as pessoas estão intrigadas até na igreja, ou na sua família, é pouca coisa, coisa que cabe, basta apenas alguém dar o braço a torcer, se humilhar e permitir, que o perdão aconteça, louvado seja o Senhor, até mesmo perdoar, como o próprio Esaú é o que vai beijar, então ele que é ofendido, ele perdoou o seu irmão ali, naquele momento. E o segundo subtópico diz: Esaú abraça e beija Jacó. Não temos dúvida de que a mão de Deus moveu-se entre os dois irmãos. Certamente o Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú, que ao ver seu irmão ir ao seu encontro com tanta humildade, inclinando-se ao chão inúmeras vezes, toda a sua ira, mágoa ou cólera contra Jacó não tiveram mais lugar. Gênesis 33:4. Somente Deus poderia promover tão grande reconciliação, pois, segundo afirma o escritor de Provérbios, o irmão perdido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Provérbios 18:19. Então, como temos citado durante toda a lição, foi um milagre, só Deus mesmo. Claro, houveram todas as atitudes presentes, houve o mensageiro que foi avisar, Jacó se inclinando, tudo isso, mas nada disso seria suficiente para aplacar a ira do irmão, que eu creio que Deus já vinha trabalhando. Imagino que Esaú já foi para aquele ponto não para se vingar, embora estava com 400 homens, mas eu creio que Deus já tinha mudado o coração dele, já tinha trabalhado na sua vida, para que ele tivesse saudade do seu irmão e desejo de reconciliação. E o terceiro subtópico, o perdão verdadeiro. Houve de fato arrependimento e perdão entre os irmãos. Podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó e assim a quebra da promessa divina a Abraão. Ele, porém, foi envergonhado e o nome de Deus, de Abraão, foi glorificado. Como seria precioso se hoje irmãos que estão carregando mágoas no coração se deixassem ser tocados pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó e fossem restaurados, envergonhando o diabo. Toda vez que há intriga, há briga, quem se alegra é o diabo. E o contrário também é verdadeiro. Toda vez que há perdão, reconciliação, o diabo é envergonhado e ele tem que fugir. É uma forma de resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Desejamos que o ofendido vá ao encontro do ofensor, abrace-se e reconcilie-se, como fez Esaú e Jacó. O caminho para a reconciliação não é deixar para lá e nem entregar a Deus, mas é procurar o ofendido com amor, buscar o entendimento, como ensinou Jesus. Até uma oferta que você vai dar, se tiver algo contra o seu irmão, é melhor não dar. Deus não vai aceitar. Você tem que voltar, se reconciliar com seu irmão, para que aquela oferta, que é uma forma de adoração, seja agradável e Deus aceite. Deus não quer dinheiro, Deus quer atitude, Deus quer sinceridade, que é um verdadeiro adorador que adora o Espírito em verdade. Glórias a Deus. E o terceiro tópico, a família de Jacó segue seu caminho. Primeiro subtópico, os irmãos se separam. Depois do encontro e do perdão entre os irmãos, Esaú voltou para Seir, e Jacó foi para a cidade de Sucote, que significa abrigo, e estabeleceu sua casa ali. Gênesis 33:16. Aprendemos com esse episódio que perdoar não significa andar novamente junto. Pode haver perdão sincero, mas cada um segue seu caminho e o seu propósito com Deus. O que não podemos é guardar rancor, ressentimento em nosso coração. Segundo Efésios 4:32, devemos perdoar como também Deus em Cristo nos perdoou. Então é claro que há essa condição que está vivendo separado, Esaú no Seir, onde é aproximadamente lá Jordânia, hoje, onde vai formar ali a nação de Edom, aquela região, e Jacó foi para Sucote, que é também da além Jordão, ainda não era dentro ali da região que hoje é Israel, antes do Jordão. Não era ainda o lugar que Deus tinha mandado ele retornar, que era para a casa do pai, ali mais à frente. Mas cada um morando do seu lado. E se a graça de Deus a mudar, não importa também se a pessoa continua junto. O perdão de Deus, a graça de Deus é transformadora e pode tornar com que ande junto. A gente vê Paulo e Barnabé tiveram
desentendimento, se separaram, mas eu creio que depois se juntaram de novo. Até Marcos, que foi a razão do desentendimento, né, que Barnabé queria levar Marcos e Paulo não queria. Depois Paulo disse, traga Marcos, que Marcos é muito útil, né, para a obra. Então, a reconciliação pode ser também plena a ponto de morar junto, de andar junto, e não necessariamente ter que se separar. Né? Se tiver que se separar, que não haja rancor, que não haja a vingança, mas que haja o desejo de voltarem a se abraçar e se beijar, como esses dois irmãos. Né? Pois houve um perdão genuíno. Né? Esaú não perdoou só para deixar para lá, como vimos na lição, né? Mas perdoou de verdade. E a gente vê até depois os dois indo enterrar Isaac. Né? Então, Isaac que achou que ia morrer lá 20 anos atrás, quando abençoa Jacó no lugar de Esaú. Isaac ainda vive muitos anos. Nessa ocasião, então, está lá os dois irmãos juntos ainda, né? Com essa reconciliação duradoura. Né? Então, estão os dois irmãos para enterrar seu pai. E o segundo subtópico, Jacó não retorna para a casa do seu pai. Isaac, quando ele morre, ele estava morando ali em Manre, que é Hebrom. Né? E quando ele sai dali, quando Jacó foge daquela região, passa por Betel. Né? Então, a região que era para Jacó voltar era ali, Betel. Depois Deus até vai dizer para ele ir para Betel. Ou para Manre, ali para Hebrom, onde estava seu pai. Mas ele escolhe Sucote, que é da além do Jordão. Depois ele vai para Siquém, que não era o lugar que Deus mandou ele ir. Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai Isaac. Não sabemos o porquê, mas ele não cumpriu essa determinação divina e instalou-se em Siquém. Primeiro Sucote e agora ele vai para Siquém, conforme Gênesis 13 e 35:1. Sua decisão de escolha teria consequências ruins que foram reveladas mais tarde. Façamos o que o Senhor nos pediu para fazer, pois Ele é soberano e conhece todas as coisas. E Siquém acontece de sua filha ser estrupada e depois ele ainda tentando apaziguar, mas os seus filhos tramam vingança e há então uma grande matança naquela cidade. Então realmente não era o plano de Deus para Jacó estar naquele imbróglio, mas sim estar na casa do seu pai. Terceiro subtópico, Jacó levanta um altar ao Senhor. O patriarca comprou 2 filhos de Amor, pai de Sucote. Aqui a mãe em correção na lição, né? É pai de Siquém, não de Sucote. Aquela terra, e levantou ali um altar ao Senhor. Gênesis 33:20. Jacó chamou esse altar Deus, o Deus de Israel, o único e verdadeiro. Gênesis 33:20. Como Abraão e Isaac, ele adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida. Você tem erguido um altar a Deus em sua casa, como fez Jacó? Quais altares estão sendo erguidos e para quem no meio da nossa família? Felizmente, em muitos lares, as redes sociais, filmes e séries estão sendo levantados como altares. Que Deus venha tomar o primeiro lugar em nossa vida e em nossa casa. Mais tarde, depois do trágico acidente que envolveu sua filha Diná, Jacó finalmente foi a Betel, cumprindo a vontade do Senhor. Ali ele destruiu todos os deuses estrangeiros em sua casa. Gênesis 35:2. Vamos ler essas referências. Gênesis 33:20 vai falar. Vamos ler do 18, que diz assim: Chegou Jacó, salva a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã, e fez o seu assento diante da cidade, e comprou uma parte do campo, e quem estendera sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém. Né? Na lição está dizendo pai de Sucote, está errado, pois 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Essa é a primeira parte do primeiro altar, mas depois ele vai então para Betel, que aí Deus vai dar ordem a ele. E depois de toda aquela confusão que vai haver com a sua filha e com seus filhos, né? E com o assassinato ali daqueles homens de Siquém, e por fim, no capítulo 35 diz: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te e sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as suas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel. E ali farei um altar a Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então dera Jacó todos os seus deuses estranhos que tinha em suas mãos, e as arrecadas,
que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. Então, Betel quer dizer casa de Deus, El Betel quer dizer Deus da casa de Deus. Então, Jacó purifica na sua família. Lembra que Raquel havia até roubado os terapeutas do seu pai, Jacó não descobriu, e agora, então, nesse momento que ele sai de Siquém, esse momento terrível que acontece ali, e ele vai obedecer à voz de Deus e ir para Betel, que era o lugar provavelmente que ele deveria ter ido primeiro, mas para chegar ali, ele purifica a sua família, tira todos os ídolos, deixa Siquém e vai para Betel adorar o Senhor. E lá ele adora, no lugar onde ele encontrou Deus pela primeira vez. Graças a Deus. Né? Então, esse percurso de Jacó de retorno, né, foi o objeto da nossa lição de hoje, essa reconciliação maravilhosa que Deus operou na vida de Jacó com seu irmão Esaú. E a conclusão diz o seguinte: a família de Abraão, Isaac e Jacó enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaac e posteriormente na casa de Jacó são consequências da queda, Gênesis 3, né? Ou seja, do pecado. Os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação, foram afetados por sentimentos de disputa, ódio e inveja. Satanás procura explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, vingança e separação. Que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor perdoou. Envergonhemos o diabo, né? Ele quer destruir a nossa casa, nossa família, nossas relações. Envergonhemos a ele, perdoando e nos reconciliando. Glórias a Deus. Deus nos dá graça e opera milagre naquele que está com o coração de pedra. Deus pode tirar e colocar um coração de carne. E a última lição, o legado de fé de Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por mais uma lição. Maravilhoso eterno Deus, te louvamos, te agradecemos por essa lição, Pai, que demonstra, Pai, o teu poder, Pai, aleluia, que não há nada difícil para ti, Pai. Você também é aquele que pode desmanchar, Pai, todo furacão, toda tempestade que possa haver na vida dos teus filhos, Pai, que estão assistindo esse vídeo. Vai apaziguando, Pai, os corações, reconciliando, Pai, toda a ira, toda ofensa, Pai, possa ser perdoada nesta hora, para a glória do seu santo nome. Abençoa a tua igreja, fortalece, Pai. Continua abençoando a escola bíblica dominical. Senhor. Não deixa, Pai, que as igrejas encerrem esse trabalho tão precioso, mas, pelo contrário, que venha, Pai, ser avivado, ser fomentado, Pai, e que cresça cada vez mais para a glória do seu santo nome. Nós te pedimos e agradecemos tudo isso, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.